Eu nunca fui do tipo que se assusta fácil, mas naquela noite, enquanto o barco deslizava lentamente pelas águas escuras do Rio Negro, eu senti algo diferente. A floresta parecia mais fechada do que o normal, como se troncos e galhos se inclinassem sobre mim, tentando me impedir de seguir adiante. A luz da minha lanterna tremeluzia sobre as raízes retorcidas que emergiam das margens, formando sombras altas que se moviam de um jeito que eu não conseguia explicar. Eu remava devagar, tentando não fazer barulho. O igapó estava alagado por causa da cheia, e a água subia até a metade dos troncos. As árvores ficavam tão próximas umas às outras que parecia que eu estava entrando em um corredor formado por colunas de madeira antiga. A lua refletia em alguns pontos, mas a maior parte do caminho era escura, profunda e silenciosa. Sempre ouvi histórias sobre essa região. Os ribeirinhos falavam de espíritos antigos, protetores da mata, e de criaturas que vagavam pelos igarapés durante a noite. Eu cresci ouvindo essas histórias, mas nunca dei tanta importância. Até aquela noite. A sensação de estar sendo observado começou leve, quase imperceptível, como se algo lá no fundo da minha cabeça estivesse me alertando. Com o tempo, essa sensação virou um peso no peito. Parei de remar por um instante, apenas deixando o barco deslizar sozinho. Foi então que percebi que não havia sons. Nenhum inseto, nenhum pássaro, nenhuma respiração da mata. Era como se a floresta tivesse segurado o ar. Levei a mão até a lamparina presa ao barco e aumentei a chama. A luz amarelada abriu um círculo fraco ao meu redor, iluminando parcialmente as raízes submersas e o espelho d'água parado. O brilho bateu em algo na margem, algo que me fez prender o fôlego. Entre as árvores havia uma figura. Eu não conseguia distinguir bem, porque estava parcialmente submersa na água escura. Parecia o topo de uma cabeça, grande, imóvel, com cabelos longos espalhados sobre a superfície. Por um instante, achei que fosse alguém afogado, mas alguma coisa me dizia que não era humano. A cabeça estava voltada para mim. Eu não conseguia ver olhos, mas sentia como se estivesse sendo encarado. Pisquei rápido, tentando confirmar que não era um reflexo, mas quando aproximei um pouco a lanterna, a imagem desapareceu, sumindo na escuridão sem fazer qualquer movimento visível. A água continuou completamente parada. Meus dedos tremiam ao voltar a segurar o remo. O ar parecia mais pesado, quase sufocante. Avancei mais um pouco até chegar a uma área onde as árvores se afastavam ligeiramente, formando um espaço mais aberto. Era ali que eu sempre pescava, um ponto tranquilo onde os peixes costumavam se reunir durante a cheia. Mas naquela noite, o lugar parecia diferente. A superfície da água refletia o céu de um jeito estranho, como se a profundidade fosse maior do que eu lembrava. A sombra das árvores se estendia até o meio do igapó, criando manchas escuras onde a minha lanterna não alcançava. A sensação de estar sendo observado aumentou, agora clara, intensa, como se alguém respirasse perto de mim, sem que eu pudesse ouvir ou ver. Minhas mãos estavam suadas, deslizando sobre o remo. Tentei controlar minha respiração, mas ela saía curta e acelerada. Foi então que notei marcas na água, perto do barco, ondulações longas, lentas, como se algo grande estivesse circulando abaixo da superfície. Algo que não tinha pressa. Inclinei-me para tentar ver melhor, aproximando a lanterna da borda. A luz tremia, refletindo no espelho escuro. A água parecia esconder um fundo sem fim. E, naquele momento, eu tive certeza. Algo estava lá embaixo, acompanhando cada movimento meu. As ondulações ao redor do barco ficaram mais nítidas, como círculos que se expandiam lentamente. Eu segurava a lanterna com força, tentando iluminar qualquer coisa que revelasse o que estava ali. A água do igapó era tão escura que parecia absorver a luz, engolindo tudo o que eu tentava enxergar. Inclinei-me um pouco mais. Foi então que percebi um movimento suave, quase imperceptível, como se algo enorme passasse logo abaixo da superfície. Um rastro mais claro cruzou a escuridão por alguns segundos antes de desaparecer, deixando a água lisa e silenciosa novamente. Meu coração batia rápido e uma sensação de frio tomou conta do meu corpo. O igapó, que sempre me trouxe paz nas pescarias noturnas, agora parecia um predador me cercando. Cada árvore parecia uma sentinela, cada raiz parecia se contorcer na direção do barco, como braços submersos querendo me puxar. Decidi jogar a rede, não porque estava confiante,
mas porque queria me convencer de que tudo aquilo era apenas paranoia causada pelo silêncio da noite. Levantei a rede devagar, sentindo o peso dela nas mãos. Ajeitei no ar, respirei fundo e a lancei. Ela se abriu sobre a superfície, caindo com um impacto tão leve que mal produziu ondas. Esperei alguns segundos, depois comecei a recolher. O peso veio de imediato, mas não era o peso normal de peixes presos. Era mais pesado, irregular, como se estivesse raspando em algo duro. Parei de puxar. A rede se movimentou sozinha. Soltei um suspiro tenso, tentando não deixar o pânico tomar controle. Puxei mais uma vez, mas o peso começou a aumentar. A corda vibrou entre meus dedos, como se algo estivesse agarrado do outro lado. Um tremor percorreu toda a extensão, subindo pelo meu braço. Meu primeiro instinto foi largar tudo, mas forcei-me a continuar, mesmo sentindo o medo subindo pela minha garganta. Puxei com força, até que finalmente consegui erguer parte da rede acima da água. A luz da lanterna encontrou algo preso. Por um instante, eu não consegui processar o que estava vendo. Entre as malhas, havia tufos de cabelo encharcado, longos, escuros, escorrendo água escura de um jeito quase viscoso. O cabelo se movia sozinho, como se estivesse vivo. Parecia grudado em algo pesado dentro da água. Meu peito travou. Antes que eu pudesse puxar mais ou largar a rede, algo submerso puxou de volta com brutalidade. O tranco fez o barco balançar e eu quase caí na água. Soltei a corda instintivamente. A rede foi arrastada para baixo em um movimento rápido, desaparecendo no breu como se tivesse sido engolida. A água voltou ao silêncio absoluto, sem nenhuma onda, sem nenhum sinal do que tinha acabado de acontecer. Encostei as costas no banco do barco, respirando rápido, tentando entender se aquilo realmente tinha acontecido ou se minha mente estava pregando peças. Minha pele estava arrepiada e o ar ao meu redor parecia mais frio, mais pesado, carregado de uma sensação que eu não conseguia explicar. Foi então que ouvi um som distante. Não vinha do Igapó, vinha da mata. Era um som lento, arrastado, algo se movendo entre as árvores, empurrando folhas e galhos com calma, como se não tivesse pressa para chegar. O barulho não era alto, mas era constante. A cada segundo, parecia se aproximar mais. Levantei a lanterna na direção das árvores inundadas. A luz tremia, refletindo em troncos distorcidos e raízes retorcidas. O som continuava, aproximando-se, mas nada aparecia. A floresta permanecia imóvel, mas o ruído era inegável. Eu me virei de volta para a água, e meu estômago se contorceu. As ondulações tinham voltado, mais fortes agora. Giravam ao redor do barco como se algo estivesse circulando, estudando, esperando o momento certo. Me perguntei se deveria remar para longe, mas minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o remo. A sensação de estar sendo observado era tão intensa que parecia uma presença física atrás de mim. E então, pela primeira vez naquela noite, eu vi algo emergir. Longe, entre duas árvores, uma forma subiu lentamente à superfície. Não era grande como o rastro sugeria. Pelo menos, não naquele momento. Era o topo de uma cabeça novamente submersa até a metade. Mas agora, a luz da minha lanterna conseguiu alcançar melhor. A pele era pálida, quase acinzentada, como a de alguém que ficou dias perdido na água. O cabelo, longo e escuro, flutuava ao redor como raízes soltas. O rosto era estreito e abaixo da linha d'água, algo parecia se mover, como se o corpo fosse comprido demais para subir por completo. Eu finalmente vi os olhos. Eram totalmente negros, sem brilho, sem vida, fixos em mim com uma intensidade que fez meu corpo gelar. A criatura não piscava, não reagia, só observava, como se estivesse decidindo o que fazer comigo. A visão daqueles olhos completamente negros me paralisou. Era como olhar para dois poços sem fundo, dois buracos que não refletiam a luz da lanterna, nem mostravam qualquer emoção humana. A criatura permanecia imóvel, flutuando entre as árvores como se fizesse parte da própria água. O silêncio ao redor parecia se fechar ainda mais, espesso, quase sufocante, como se o Igapó inteiro prendesse a respiração junto comigo. Eu sentia meu coração bater forte dentro do peito, ecoando na garganta, mas não conseguia desviar o olhar.
A criatura me observava com paciência, como um predador que estuda sua presa antes de agir. A água ao redor dela não se movia, nem uma única ondulação se formava. Era como se o corpo dela não tivesse peso, como se estivesse suspenso por algo profundo demais para eu entender. Eu queria remar para longe, me afastar daquela coisa, mas minhas mãos estavam trancadas no cabo da lanterna. A ideia de virar de costas, mesmo por um segundo, parecia ainda mais perigosa. Como se no momento em que eu deixasse de olhar, ela se aproximaria silenciosamente e me puxaria para o fundo do igapó. A criatura começou a afundar devagar, sem pressa. O rosto desapareceu primeiro, depois o topo da cabeça, por fim o cabelo longo que flutuava como algas escuras. Tudo sumiu em silêncio, deixando a superfície lisa e imóvel, como se nada tivesse existido ali. Eu soltei o ar que nem percebi que estava prendendo. O barco parecia pequeno demais, vulnerável demais, cercado por uma água que escondia coisas que eu não queria imaginar. Finalmente, tomei coragem e peguei o remo. Meus braços estavam trêmulos, mas eu precisava sair dali. Comecei a remar devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível. O som suave da madeira cortando a água era a única coisa que quebrava o silêncio absoluto do igapó. Olhava para todos os lados, procurando qualquer sinal da criatura, mas tudo que via eram sombras e troncos que pareciam se mover à medida que a lanterna passava por eles. Foi então que senti algo tocar o casco do barco. Um toque leve, quase delicado, mas suficiente para me fazer parar. Meu corpo inteiro ficou rígido. A lanterna tremia na minha mão enquanto eu apontava a luz para a lateral do barco. A água estava escura como sempre, mas agora havia pequenas ondas vindo debaixo de mim, como se algo estivesse passando por baixo, lento e constante. O barco balançou mais uma vez, desta vez com um pouco mais de força. Eu segurei o banco com uma das mãos para não cair. O toque vinha de baixo, depois de um dos lados, depois do outro, como se algo estivesse circulando, empurrando o casco levemente, testando, sentindo minha reação. Tentei remar novamente, mas o barco não se movia como antes. Algo prendia a parte de baixo, impedindo que eu seguisse em frente. O pânico começou a apertar meu peito, e eu me levantei meio instintivamente, buscando ver o que estava acontecendo debaixo da superfície. A lanterna iluminou a água escura ao lado do barco. Por um momento, não vi nada, mas então algo se revelou, lento e inevitável. Um braço emergiu. Era pálido e comprido, muito mais comprido do que um braço humano deveria ser. A pele parecia inchada, como a de um corpo que ficou tempo demais submerso. Os dedos eram finos e longos, quase como garras sem unhas. Eles roçaram a lateral do barco com suavidade, seguindo o casco como quem sente a textura de algo antes de agarrar. Eu dei um passo para trás, quase tropeçando no banco. A lanterna quase caiu da minha mão, mas consegui segurá-la firme o suficiente para manter a luz no braço. A criatura emergiu um pouco mais. Agora dava para ver parte do ombro, estreito, e parte do rosto, subindo lentamente até ficar à mostra novamente. Os olhos negros apareceram por último. Eles estavam ainda mais próximos, fixos em mim com intensidade predatória, mas sem expressar raiva ou pressa. Era como se estivesse analisando cada detalhe, cada respiração minha, cada tremor nas minhas mãos. A água ao redor começou a girar em pequenos redemoinhos, como se a presença dela alterasse o fluxo natural do igapó. A criatura inclinou a cabeça lentamente, como se estivesse curiosa. Eu senti o instinto de fugir explodir dentro de mim, mas minhas pernas pareciam presas ao chão do barco. Foi então que algo inesperado aconteceu. A criatura abriu a boca. Não era um movimento agressivo. Era lento, quase delicado, como se estivesse tentando imitar um gesto humano. Mas dentro da boca não havia dentes visíveis. Havia apenas escuridão. Um vazio que parecia se estender muito além do tamanho do rosto dela, como se fosse uma passagem para algo ainda mais profundo. A água começou a subir pelo braço dela, escorrendo em direção ao barco, como se fosse atraída pela abertura escura. Eu senti o ar esfriar ao meu redor, como se a floresta inteira tivesse perdido calor ao mesmo tempo. Nesse momento, eu entendi. A criatura não queria apenas me observar. Ela queria me levar. Eu dei 2 passos para trás dentro do barco, tentando me afastar da criatura, mas não havia para onde ir.
A embarcação era estreita, e cada movimento fazia o casco balançar mais do que eu gostaria. A criatura permanecia ali, metade do corpo submerso, metade exposta, com aquela boca escura aberta diante de mim. A água ao redor dela parecia girar em um ritmo próprio, contrariando o fluxo natural do Igapó. Eu queria gritar, mas a voz não saía. Era como se minha garganta tivesse travado diante da presença daquela coisa. Ao meu redor, o silêncio era total. Não havia vento, não havia som de folhas se movendo, não havia nada além do barulho quase imperceptível da água sendo atraída pela boca da criatura. Tentei alcançar o remo, que estava apoiado ao meu lado. Talvez, se eu conseguisse dar um impulso rápido, poderia me afastar o suficiente para escapar. Mas, quando me abaixei para pegá-lo, senti algo envolver meu tornozelo. O toque era gelado, pesado e firme. Meu corpo inteiro congelou. Baixei a lanterna devagar, iluminando meu pé. Abaixo da superfície, uma segunda mão surgia, idêntica à primeira. Dedos longos, pele pálida e inchada, como se tivesse sido moldada pela água escura do Igapó. A mão se apertou contra meu tornozelo, e a pressão foi aumentando lentamente, como se estivesse testando a força que precisava aplicar para me arrastar. Meu coração acelerou de um jeito doloroso. Agachei-me, tentando soltar a mão, mas ela não se mexia. Era como tentar afastar um tronco preso ao fundo. A criatura diante de mim inclinou levemente a cabeça, observando minha reação com curiosidade fria, quase paciente. Seus olhos, negros, não se moviam, não piscavam, apenas me estudavam. Levantei o remo com a outra mão e o segurei firme. Com toda a força que eu tinha, desci o remo sobre o braço da criatura. O impacto fez um som abafado, como se eu tivesse acertado algo denso e molhado, mas a criatura não reagiu. O braço não recuou. A mão em meu tornozelo apenas apertou mais. Perdi o equilíbrio por um instante e o barco balançou forte. A criatura submersa puxou meu pé com mais força, rasgando um grito de pânico dentro de mim. Eu agarrei o banco com a outra mão, tentando me manter dentro do barco, enquanto sentia meu corpo sendo arrastado lentamente para a água. Minha lanterna caiu no chão do barco e rolou, iluminando as árvores ao redor. A luz revelava o Igapó de um jeito ainda mais sinistro. Troncos altos, retorcidos, cobertos de musgo escuro, formando colunas irregulares. No alto, galhos entrelaçados bloqueavam a lua, deixando tudo em penumbra. A água refletia apenas fragmentos de luz, criando formas distorcidas que se movimentavam como sombras vivas. Puxei meu corpo de volta com força, tentando soltar o pé da mão da criatura, mas era inútil. A sensação de frio subia pela minha perna, como se a água estivesse sendo bombeada para dentro da minha pele. Cada segundo tornava a dor mais profunda, mais intensa, como se algo estivesse se infiltrando. A criatura emergiu um pouco mais, revelando o pescoço extremamente alongado, como o caule de uma planta submersa. Na superfície, o cabelo escuro continuava flutuando ao redor do rosto pálido, se espalhando como raízes vivas. A boca ainda estava aberta, mas agora parecia maior, como se estivesse se adaptando, moldando-se às necessidades do momento. A água dentro do Igapó começou a girar mais rápido. Não era apenas a presença da criatura. Era como se todo o Igapó estivesse respondendo a ela. As árvores pareciam vibrar levemente, e o nível da água subia e descia de maneira irregular, como se algo grande se movesse no fundo, algo que eu ainda não conseguia ver. A criatura puxou meu tornozelo mais uma vez, desta vez com força suficiente para me fazer cair de joelhos. Senti a borda do barco pressionar minhas costelas, e por um segundo achei que fosse cair dentro da água. A mão submersa começou a me arrastar para baixo, lentamente, como se tivesse a eternidade inteira para me levar. Numa mistura de desespero e instinto, alcancei a lanterna caída e a direcionei para o rosto da criatura. A luz refletiu nos olhos negros. Pela primeira vez, eles reagiram. A criatura fechou a boca e recuou apenas alguns centímetros, como se estivesse incomodada pela luz intensa. Suas pupilas se retraíram levemente, criando uma fissura tênue dentro do preto profundo. A mão presa ao meu tornozelo afrouxou um pouco. Não muito, mas o suficiente para eu sentir uma chance. Sem pensar duas vezes, mirei a lanterna diretamente nos olhos dela. A criatura ergueu o braço livre, como se tentasse bloquear a luz. O movimento era lento,
quase doloroso. A mão submersa soltou meu tornozelo por completo. Aproveitei a abertura. Peguei o remo com as duas mãos e empurrei o barco com toda a força que me restava. O casco deslizou bruscamente para trás, afastando-se alguns metros da criatura. A água agitada formou ondas pequenas entre nós. A criatura não emitiu nenhum som. Apenas me observou se afastando, seus olhos estreitados pela luz da lanterna. Mas antes que eu pudesse remar para longe, percebi algo que fez o sangue gelar ainda mais. A água ao redor da criatura começou a subir. Algo enorme se movia no fundo do Igapó, e a criatura estava chamando por isso. O barco continuou a deslizar para trás, mas eu não me sentia mais aliviado. A expressão da criatura, se aquilo podia ser chamado de expressão, havia mudado. Os olhos negros não estavam apenas me observando. Eles pareciam ansiosos, como se aguardassem algo maior, algo mais profundo vindo ao encontro dela. A água ao redor começou a tremer. Não eram ondas comuns. Eram pulsações, como batimentos vindos das profundezas. A superfície se erguia e caía em intervalos irregulares, levantando pequenas colunas que se desfaziam rapidamente. A lanterna iluminava apenas fragmentos dessa movimentação, revelando sombras longas que se estendiam entre as raízes submersas. O Igapó não estava apenas vivo, ele estava respondendo. Tentei remar com força, mas o remo parecia pesar o dobro. O barco se movia, mas cada metro conquistado parecia ser puxado de volta por uma corrente invisível, algo que não deveria existir em um ambiente tão parado. A floresta ao redor parecia se fechar, formando uma moldura sombria que tornava qualquer tentativa de fuga ainda mais desesperadora. Então, eu vi. Entre as árvores, a água começou a escurecer. Não como uma sombra, mas como tinta derramada que se espalhava rapidamente. A escuridão fluía para o centro do Igapó, como se fosse atraída por uma força invisível. E quanto mais escura ficava, mais forte era a sensação de presença, de algo imenso despertando logo abaixo da superfície. A criatura ergueu o rosto lentamente, deixando metade do corpo emergir. Foi a primeira vez que vi além do pescoço. Ela não tinha pernas. Em vez disso, uma estrutura longa e flexível se estendia para baixo, semelhante a um talo orgânico coberto por faixas lisas e escuras, como camadas de pele aquática. Aquilo se movia em forma de ondas suaves, afundando na água como a raiz de uma árvore que se estendia infinitamente. O corpo dela era muito maior do que eu imaginava. A parte submersa parecia não ter fim. E então o Igapó tremeu. Parecia um terremoto silencioso. As raízes balançaram, a água se ergueu em grandes círculos, e troncos distantes rangeram. Algo emergia, lentamente, mas com uma força tão imensa que deslocava a própria água ao seu redor. A criatura perto de mim inclinou a cabeça para trás, como se estivesse saudando uma presença superior. O fundo do Igapó se abriu. Pelo menos, foi essa a sensação. A água se afastou em uma espiral enorme, revelando um vazio profundo no centro. Uma forma gigantesca começou a subir, e logo percebi que não era apenas uma criatura. Era algo ancestral, algo que as histórias folclóricas mencionavam apenas em sussurros. Os ribeirinhos chamavam de Mãe d'Água. Mas aquilo não era a versão protetora das lendas. Era a versão que nunca deveria ser mencionada. A forma colossal emergiu parcialmente. Vi apenas fragmentos, escamas escurecidas como madeira encharcada, ondulando com cada movimento, braços longos, 3 vezes maiores que os das criaturas que eu já tinha visto, e uma face que nunca emergia por completo, como se a própria água tivesse medo de revelá-la totalmente. A criatura menor se aproximou dela, movendo-se com reverência. Elas não eram seres independentes. A menor era apenas um emissário, uma extensão do que vivia no fundo. O barco começou a ser puxado novamente. Uma corrente invisível, vinda direto da criatura colossal, arrastava tudo na direção do centro do Igapó. Eu remava com toda a força que tinha, meus braços doendo, minha respiração travada, mas a água me puxava como se eu estivesse preso em uma teia líquida. A criatura menor ergueu os 2 braços. Ela estava me chamando. O barco balançou, quase virando. Eu mirei a lanterna diretamente nela. A luz bateu nos olhos negros. Mais uma vez, eles se retraíram levemente. Ela recuou, mas apenas um pouco, como se estivesse irritada. A água ao redor começou a subir, como se a criatura gigante estivesse inspirando. A corrente
Me puxou com mais força. Eu remava, desesperado, sentindo a borda do barco quase submergir. A lanterna escorregou da minha mão e caiu no fundo do barco, rolando até bater no casco. A luz se virou para trás, iluminando o centro do igapó, onde a criatura colossal afundava seu rosto parcialmente iluminado. Foi o suficiente para ver um olho. Um único olho enorme, redondo, opaco, do tamanho de um prato. Ele se abriu dentro da água, fixo em mim com uma consciência antiga, profunda, algo que não deveria estar no mundo dos humanos. A corrente ficou ainda mais forte. Eu dei o último impulso com o remo. Um golpe desesperado, sem técnica, sem força, mas o suficiente para mudar o ângulo do barco. A corrente passou por baixo de mim em diagonal, arrastando troncos e raízes, mas o casco se soltou da força direta. O barco girou para o lado. Eu quase caí, mas consegui me segurar. De repente, a corrente perdeu força. Olhei para trás. A criatura colossal começava a afundar novamente, como se tivesse sido chamada por algo mais profundo, mais escuro. A criatura menor também recuava, voltando para as sombras entre as árvores, seus olhos negros me acompanhando até o último segundo. O igapó ficou quieto. A água voltou ao nível normal, como se nada tivesse acontecido. Apenas o som das minhas remadas desesperadas cortava o silêncio enquanto eu fugia dali, sem olhar para trás. Eu sempre ouvi histórias sobre o velho Chico, mas, sinceramente, nunca dei muita importância. Meu tio jurava que certas curvas do rio guardavam segredos antigos, que as águas carregavam memórias de séculos, que existiam forças invisíveis que observavam qualquer pessoa que se aproximasse. Eu ria, achava exagero de gente do interior. Mas naquela noite, enquanto caminhava pela margem úmida carregando minha tralha de pesca, sentia algo diferente no ar. Cheguei ao ponto onde planejava acampar e me surpreendi com a imensidão do rio. O São Francisco parecia expirar lentamente sob o céu acinzentado, como se guardasse uma vida própria. O vento fresco carregava cheiros de barro, vegetação molhada e algo que eu não reconheci. A luz do entardecer tingia a água de tons dourados alaranjados, mas quanto mais escurecia, mais fria e silenciosa a paisagem ficava. Montei meu pequeno acampamento próximo a um barranco. Finquei a vara, preparei o isopor com gelo e pendurei uma lanterna em um galho seco. O brilho fraco iluminava apenas alguns metros ao meu redor, deixando o resto do ambiente mergulhado em sombras densas. A floresta atrás de mim parecia observar cada passo meu. A sensação de isolamento era forte. Parecia que o rio inteiro respirava ao meu redor. Às vezes, o vento agitava a superfície da água, criando movimentos lentos, quase delicados. Outras vezes, tudo ficava completamente parado, como se o tempo tivesse sido suspenso por alguns segundos. Enquanto ajeitava minhas coisas, percebi marcas estranhas na lama perto da margem. Eram alongadas, profundas, como se algo pesado tivesse sido arrastado até a água. Fiquei parado, analisando, tentando entender o que poderia ter feito aquilo. Não parecia pegada humana, nem rastro de animal conhecido. Era diferente, distorcido. Tentei não dar importância, mas quanto mais eu observava, mais a sensação de inquietação crescia dentro de mim. O céu escureceu de vez e a primeira estrela apareceu acima da copa das árvores. Sentei-me na beira do barranco e lancei a linha na água. O movimento suave do rio me acalmava, mas ainda havia aquela presença silenciosa atrás de tudo, como se os olhos do velho Chico estivessem sobre mim. Respirei fundo, tentando me concentrar na pescaria. Mas, no fundo, eu sabia, aquele não era um rio comum. E naquela noite, eu não estava sozinho. A noite caiu por completo, deixando o velho Chico envolto em uma escuridão profunda. A única luz vinha da minha lanterna pendurada no galho e de um pequeno lampião que eu havia acendido. Mesmo assim, o brilho parecia fraco demais para enfrentar a imensidão silenciosa do rio. A água refletia fragmentos de luz, criando manchas douradas que se moviam lentamente com a corrente. Fiquei ali, sentado, segurando a vara. O silêncio era tão intenso que chegava a incomodar. Nem insetos eu ouvia. Apenas o som distante da água tocando a margem. Às vezes, eu tinha a impressão de que o rio sussurrava algo, como vozes abafadas que vinham das profundezas. Depois de algum tempo, senti um leve puxão na linha.
Não era forte, mas o suficiente para me deixar alerta. Segurei firme e comecei a recolher. O movimento do fio era estranho, irregular, como se algo estivesse testando minha paciência. Quando finalmente trouxe a linha para perto da superfície, o anzol veio vazio, mas preso nele havia uma tira longa de junco, retorcida, quase negra. Parecia ter sido arrancada de algum lugar profundo. Joguei o material longe, mas um incômodo se instalou no meu peito. Algo no rio parecia ter respondido ao meu gesto. A água à minha frente se agitou de forma lenta e circular, como se algo muito grande estivesse se aproximando por baixo. Olhei fixamente para a superfície, tentando enxergar qualquer sinal. Nada. Apenas um movimento suave, como uma respiração profunda. Decidi me afastar um pouco e verificar novamente as marcas na lama. Com a luz da lanterna, elas pareciam ainda mais estranhas. Eram longas e sinuosas, como se um corpo serpenteante tivesse deslizado até a margem. Algumas marcas eram tão profundas que dava para ver a água escura preenchendo pequenas cavidades. Meu coração acelerou. Algo dentro de mim insistia que eu deveria ir embora, mas eu continuava ali, tentando racionalizar tudo. Talvez fosse algum peixe grande, talvez fosse só desgaste da margem. Mas a verdade é que nada naquela cena parecia natural. Enquanto eu observava, ouvi um estalo alto vindo da mata atrás de mim. Era como um galho pesado se partindo. Virei imediatamente, iluminando as árvores. A luz da lanterna alcançava apenas os troncos mais próximos. O restante permanecia mergulhado em escuridão total. A sensação de que havia algo ali, parado, me observando entre as sombras, era tão forte que minha respiração ficou curta. Voltei para perto do acampamento. O ar parecia mais denso, mais pesado. O rio já não tinha o mesmo aspecto pacífico do início da noite. Agora, seu movimento parecia intencional, quase vivo. Sentei-me novamente, tentando manter a calma, mas a sensação de estar sendo observado vinha de todos os lados. Foi então que vi, bem no meio do rio, uma forma escura atravessou a superfície por um breve instante. Não deu para entender o que era, mas parecia grande, sinuosa, como uma sombra se movendo contra a corrente. Meu corpo inteiro gelou. Eu sabia que o velho Chico guardava lendas, mas até então eu nunca havia acreditado nelas. O lampião tremulava levemente, projetando sombras irregulares sobre a barranca. O ar estava ficando mais frio, e uma neblina fina começava a se formar por cima da água. O velho Chico parecia desaparecer atrás daquela camada leitosa, transformando tudo em uma imensidão cinzenta e silenciosa. Meu instinto gritava para eu pegar minhas coisas e ir embora, mas minhas pernas pareciam travadas. Era como se o próprio rio estivesse segurando meus passos, esperando minha reação. Eu tentava me convencer de que o que eu tinha visto era apenas um peixe grande, mas quanto mais eu repetia isso, mais falso parecia. Então, aconteceu de novo. No meio da neblina, algo rompeu a superfície. Dessa vez, pude ver com mais clareza. Era uma silhueta alta, alongada, que surgia e desaparecia em movimentos lentos. Não era um peixe. Não era uma sucuri. A coisa se movia com suavidade quase deliberada, como se estivesse estudando a margem, analisando minha presença ali. Fiquei paralisado, os olhos fixos no rio. A água ao redor da criatura parecia mais escura, quase espessa, como se ela contaminasse o ambiente ao seu redor. Em determinado momento, a forma parou completamente. O silêncio se tornou absoluto, como se o rio tivesse prendido a respiração junto comigo. Então, uma cabeça emergiu. Era estreita e comprida, com a superfície coberta de algo que parecia barro seco misturado com escamas irregulares. Os olhos eram duas manchas profundas, sem brilho, negras como o fundo de um poço. A criatura ergueu lentamente parte do corpo, revelando uma estrutura fina e flexível, quase como uma longa serpente com membros atrofiados colados ao tronco. Meu coração batia tão rápido que eu podia sentir a pulsação no pescoço. A criatura virou lentamente o rosto para a margem, como se finalmente tivesse me encontrado na escuridão. Eu senti aquele olhar. Não era curiosidade. Não era agressividade. Era como se uma inteligência antiga, esquecida nas profundezas, estivesse me avaliando, tentando entender se eu era ameaça ou presa. Sem fazer um único som, ela deslizou novamente para baixo da água. A superfície voltou ao
Normal em poucos segundos, mas o impacto da visão permaneceu firme dentro de mim. Minhas mãos tremiam. O rio voltou a mover-se de forma suave, mas nada naquilo parecia natural. Eu recuei alguns passos, tentando controlar minha respiração. De repente, percebi que as marcas na lama tinham se multiplicado. Agora havia trilhas frescas, como se algo tivesse circulado o acampamento enquanto eu estava distraído olhando para o rio. Trilhas que iam da água para dentro da mata. A sensação de estar cercado se tornou esmagadora. Cada som da floresta parecia mais alto, mais próximo. Olhei para o mato fechado atrás de mim e por um instante tive a impressão de ver algo se movendo entre os troncos, um movimento sutil, como uma sombra passando de um galho ao outro. Um arrepio percorreu minha coluna. A criatura não estava apenas no rio. Ela caminhava entre as margens. E, naquele momento, pela primeira vez na vida, eu rezei para que amanhecesse logo. A neblina tomou conta de tudo tão rapidamente que parecia ter surgido do nada. Em poucos minutos, eu mal conseguia enxergar o rio a alguns metros de distância. A lanterna iluminava apenas um círculo pequeno no chão, e o resto do mundo parecia engolido por uma massa branca e silenciosa. Minha respiração estava curta. O ar parecia pesado, como se cada inspiração exigisse esforço. A sensação de ser observado vinha agora de todas as direções, como centenas de olhos invisíveis acompanhando cada movimento meu. Era sufocante. A criatura não aparecia desde o último vislumbre, mas sua presença parecia mais forte do que nunca. O rio, tão vivo antes, agora parecia imóvel. Nem mesmo o movimento natural da corrente era perceptível. Era como se o velho Chico estivesse segurando o fôlego junto comigo, aguardando. Aos poucos comecei a perceber um som distante, muito leve, quase inaudível. Era algo semelhante a passos arrastados na lama. O barulho vinha da mata às minhas costas. Virei rapidamente, apontando a lanterna, mas a luz era engolida pela neblina antes de chegar a 3 metros de distância. Mesmo assim, continuei ouvindo o arrastar lento e regular, como se algo grande estivesse avançando com dificuldade. Eu tentava me manter calmo, mas a realidade é que meu corpo inteiro tremia. Cada músculo parecia pronto para correr, mas minhas pernas se recusavam a se mover. Era como se a própria neblina estivesse me segurando no lugar. O som parou de repente. E, depois de alguns segundos, ouvi outro, dessa vez muito mais próximo. Um respingo forte na água, logo à minha frente. A neblina se abriu por um instante, revelando a superfície do rio agitada, formando círculos largos que se afastavam do ponto de impacto. Algo havia subido ou descido rapidamente, algo grande. Aquela visão me fez recuar instintivamente e meus pés afundaram na lama. Olhei ao redor, tentando decidir para onde correr. A mata estava completamente fechada e escura. O rio era a última direção para a qual eu pretendia ir. Eu estava literalmente preso entre a floresta e o que quer que estivesse se movendo na água. Foi então que percebi outro detalhe perturbador. As trilhas na lama, aquelas marcas longas e sinuosas que eu havia visto antes, agora estavam frescas. Muito frescas. Como se algo tivesse passado por ali minutos antes. Algumas começavam na margem do rio e desapareciam na escuridão da mata, mas outras terminavam bem perto de onde eu estava, como se a criatura tivesse se aproximado do meu acampamento silenciosamente enquanto eu olhava para outro lado. Meu estômago revirou. A sensação de proximidade era tão intensa que eu quase pude sentir um calor estranho passando pela pele da minha nuca, como uma respiração lenta atrás de mim. Virei mais uma vez, movendo lanterna desesperadamente para todas as direções. Nada. Só neblina e silêncio. Eu precisava sair dali. Com movimentos trêmulos, comecei a guardar minhas coisas de qualquer jeito. Minha mente repetia, incessantemente, que eu precisava chegar de volta ao veículo, que eu precisava fugir antes que a criatura aparecesse de novo. Cada segundo que eu demorava parecia uma eternidade. Mas, enquanto arrumava a mochila com pressa, percebi algo que fez meu sangue congelar. A água do rio não estava mais parada. Ela estava recuando. Como se algo enorme estivesse emergindo das profundezas, deslocando a corrente com a força de um monstro que despertava. E, naquele momento, eu entendi que correr talvez não fosse o suficiente. A água continuava recuando, não como uma maré natural, mas como se fosse empurrada para trás por algo que subia das profundezas.
O som era abafado, pesado, como se o próprio rio estivesse sendo forçado a abrir caminho para a criatura. Eu fiquei completamente imóvel, incapaz de desviar o olhar da superfície escura que começava a se contorcer. A neblina se afastou lentamente, revelando uma forma gigantesca abaixo da água. Era como observar a sombra de uma montanha se movendo. Partes do dorso começaram a aparecer, cobertas por uma textura irregular que parecia mistura de escamas antigas com placas de barro petrificado. A criatura ascendia com lentidão, quase com solenidade, como se estivesse despertando de um sono de séculos. Meu corpo inteiro tremia, mas eu não conseguia me mover. Era como se estivesse assistindo a algo proibido, algo que nunca deveria ter visto. A superfície explodiu para cima, e a verdadeira forma se revelou. A cabeça era enorme, alongada, com uma estrutura óssea que lembrava tanto um peixe ancestral quanto um réptil esquecido pela história. O rosto tinha uma espécie de máscara natural feita de placas rígidas e rachadas, como se o tempo tivesse esculpido sulcos profundos em toda a sua extensão. Os olhos eram buracos escuros, vazios, completamente opacos, como se fossem poços profundos sem fundo. A criatura ergueu parte do tronco acima da água. Seu corpo parecia se estender infinitamente rio adentro, serpenteando com firmeza, mas sem pressa. O som da água escorrendo de seu corpo soava como um murmúrio antigo, um eco das lendas que meu tio jurava serem reais. Eu sentia aquela presença entrar profundamente no meu peito. Era como se o rio tivesse se tornado um ser vivo diante de mim. Quando a criatura abriu a boca, percebi que não havia dentes comuns. Havia camadas e mais camadas de lâminas naturais, curvas e irregulares, como se fossem continuação das placas que revestiam o rosto. Mas o mais assustador não era a boca, era o movimento. A criatura não agiu como um predador comum. Ela apenas observou. Por longos segundos, ela permaneceu imóvel, encarando a margem onde eu estava. A neblina voltou a se fechar ao redor dela, mas pude ver, por um instante, algo se agitar sob seu corpo, formas menores, talvez filhotes, talvez outros seres que se escondiam sob sua proteção. Foi nesse momento que compreendi algo terrível. Eu não era o alvo. Eu era apenas um intruso que testemunhava algo sagrado para o rio. Com um movimento lento, a criatura desceu de volta para as profundezas. A água cobriu seu corpo gigantesco. Em poucos segundos, tudo estava calmo novamente. A neblina se dissipou. O silêncio voltou. O rio recuperou seu ritmo natural como se nada tivesse acontecido. Eu desabei de joelhos, sem forças, tentando compreender o que eu tinha acabado de ver. O ar finalmente começou a circular nos meus pulmões novamente, e senti lágrimas escorrerem pelo choque, pela sensação de insignificância diante daquela força colossal. Recolhi minhas coisas com pressa, mas desta vez, sem desespero. Era mais uma necessidade de sair dali com respeito, como alguém que se despede de algo maior do que pode compreender. Cheguei ao meu veículo sem olhar para trás, sem pensar duas vezes, e dirigi pelo resto da madrugada sem parar. Até hoje, quando volto ao velho Chico, mantenho distância da água. Não por medo, mas por respeito, porque eu sei que ele está lá, e que o rio nunca esquece quem testemunhou seus segredos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!